foi notação Foi essa aí mesmo. científica. Foi notação O científica. problema que eu tava vendo, eu acho que foi nisso. Foi notação científica. A gente pode falar um pouco sobre notação científica para matar essa charada de vez. Vocês querem? Por favor. Por favor? Ok. Então vamos. Então. Vamos lá, então. Olha só. Notação científica, você vai ter um monte de jeito de trabalhar e um monte de gente fazendo um monte de jeito desde lá. Eu vou te dizer como é que eu aprendi a mexer com esse negócio. Eu fui aprender notação científica quando eu fui descobrir um jeito para mim poder decorar a treta, assim, né, de como funciona. Então, notação científica é aquele lance da gente escrever números pequenos demais ou grandes demais de uma maneira diferente, né? Então a gente vai falar sobre a escrita deles e depois sobre como fazer cálculos com eles, ok? E aí, deixa eu só... E aí o seguinte, vamos lá. Como é que a gente escreve a notação científica de números pequenos? A gente vai pensar na vírgula que está migrando para cá. Aí vai virar 3, né? Pode ser 3,0, pode ser 3, fica a gosto do freguês. A vírgula está vindo aqui para frente, beleza? Para frente do 3. E aí, quando você faz isso, você vai contar as quantidades de casas que tem. De onde a vírgula saiu para quando entrou. Então, entre elas, tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 10 elevado a 5. Agora você vai descobrir se é positivo ou negativo. Eu faço, não quer dizer que eu estou mais certo ou mais errado, é só um jeito de pensar. Eu faço da seguinte forma. Eu penso como se fosse uma balança, ok? E aí o que acontece? Esse número é 0,00, quer dizer, menor que 1. Bem menor que 1, aliás. E aí ele se tornou aqui na frente 3. Então ele virou maior que 1. Lembrando que eu estou desconsiderando qualquer sinal na frente dele, tá? Estou pensando só no número seco ali. Então, ele era menor e ficou maior. Se ele aumentou, se ele ficou maior, o expoente tem que ser menor, tem que diminuir. Se ele tem que ser menor, ele fica negativo. Beleza? É como se fosse uma balança. Se de um lado ele aumenta, do outro ele tem que diminuir. E assim sucessivamente. A mesma coisa aqui, ó. Aqui a vírgula é como se estivesse aqui. E ela está migrando para onde? Ela está migrando para o meio entre 3 e 5. O professor tem que ser sempre entre o meio, entre 3 e 5? Não. Se você vai fazer uma conta com esse número, você pode deixar um pouco antes para não ter número com vírgula, se você assim preferir. É a gosto do freguês, novamente, né? Mas eu vou colocar aqui no meiozinho aqui, porque eu já vou deixar numa regra de resultado final, tá bom? E aí vamos lá, ó. Andou com a vírgula então daqui para lá, e aí ficou 3,5. Aí colocou 10. Olha, era um número, deixa eu pegar aqui, 350 mil, né? Ele era 350 mil e virou 3,5, ele diminuiu. Se esse cara aqui ele diminui, significa que o expoente ele tem que aumentar, ele tem que ser maior. E aí ele vai aumentar a quantidade de casas. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 casas. Ah, então é por aí a brincadeira? É por aí a brincadeira. Se você sabe escrever, você também sabe desfazer, né? Por exemplo, tem assim, 9,2 vezes 10 elevado a menos 5. Aliás, vamos colocar menos 5 não, porque aqui já tem 5. Vou colocar 3, pronto. E aqui eu tenho 3,4 vezes 10 elevado a 4. Positivo. Eu consigo desfazer a notação científica para transformar em número. Como é que eu faço isso? Eu só tenho que zerar o expoente. Para zerar o expoente, eu tenho que pensar o que eu estou fazendo. Olha, aqui está subtraindo menos 3, para zerar eu somo 3, não é isso? Aí, zeraria o expoente. Então, aqui eu zero o expoente fazendo isso, só que eu estou aumentando esse expoente, não estou? Se eu estou aumentando, se aqui o expoente está aumentando, o número aqui tem que diminuir. Então, eu ando as casas de maneira a diminuir o número. Eu ando quantas casas? 3. Então, eu vou ficar 2, aí a vírgula estava aqui, ó, já dou então 1, 2, 3. E aí coloco a vírgula. Pô, professor, mas tem 4 casas, eu sei, querido. Mas tem que lembrar que a vírgula saiu de onde? Daqui, né? Então, entre uma vírgula que era antes e a depois, tem 3 casas, que é aquela que a gente está mencionando. Beleza? Então, eu penso sempre nessa ideia de balança, que quando um está aumentando, o outro tem que diminuir. Da mesma forma aqui, ó. Eu tenho aqui
um número que está positivo. Para poder diminuir ele, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que subtrair 4 até zerar. Zerou. Beleza. Então agora ele diminuiu. Se ele diminui, esse número tem que aumentar. Ele vai aumentar andando com as casas para onde? Para a direita. Então vai ficar 3. Aí, ó. 1, 2, 3, 4. Professor, tem 5 casas aqui. Eu sei, querido, mas de onde saiu essa vírgula? Saiu daqui, né? Ela saiu daqui e terminou aqui, ó. Quantas casas tem entre eles? 4 casas, que é o mesmo valor que tem aqui. Ok? Então, isso tem que ser observado. Sobre escrever esses números e, enfim, descrever eles. Ficou claro? Hello? Ficou. Ficou? Ficou. Não sei se é o melhor jeito para vocês. Para mim, quando eu fiz desse jeito, tudo mudou na minha vida. Nunca mais esqueci. Tá? Ok. Se a gente entendeu até aqui, aí resta fazer operações com esses caras, né? Aqui vocês vão fazer principalmente multiplicação, divisão, soma e subtração. Soma e subtração, ou vocês trazem eles para esse tipo de número e trabalham eles, ou vocês deixam eles em potências iguais. Aí, novamente, é a gosto do freguês, entendeu? Então, soma e subtração, eu recomendo, se tem expoentes que não são tão grandes, traz eles para uma escrita de um número comum e depois soma esses números comuns, tá? Mas na multiplicação, não tem muito segredo, né? Vamos supor que você tem assim, ó, 2 vezes 10 a menos 3 vezes 0,00003. Aí tem um irmão que vai olhar e falar assim, Cruz, isso é o número dos diabos. Não, de matemática, isso não é dos diabos, né? E aí, como é que você vai resolver esse cara? Você vai resolver esse cara utilizando notação científica, que é o jeito mais fácil. Ah, professor, duvido, é melhor trazer para esse cara aqui multiplicar, né? Não. Bota em notação científica, é mais fácil. Vou escrever esse cara em notação científica e esse aqui já está em notação científica. Então, ó, repetir esse cara, novo código. E aí eu vou fazer o quê? Escrever esse cara em notação científica. Esse cara aqui em notação científica, eu vou ter que pular a vírgula para cá, ó. Então vai virar 3,0. E aí, 10, agora o número que vai ter aqui. Esse cara era menor que 1, virou 3, então ficou maior que 1, então ele aumentou. Não é isso? Se ele aumentou, o expoente tem que fazer o quê? Diminuir. Então, diminuir é negativo, menos. Menos quanto? Quantidade de casas. Andou 5 casas, então menos 5. Pronto. Chegamos até aqui. O professor senhor falou que ia ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil. Quanto que é 2 vezes 3? 6. Como é que você resolve multiplicação de sinais iguais? Repete a base, soma os expoentes. E aí eu tenho menos 3, mais e menos, menos 5. Menos 3, menos 5. 10 elevado a menos 8. Então, fica 6 vezes 10 a menos 8. Então, na multiplicação ficaria assim. Ficou alguma dúvida até aí? People? De boa? Nenhuma. Isso que não é De novidade, boa. né? Isso não é coisa nova, mas é importante vocês saberem, inclusive no terceiro ano é o tempo todo esses negócios, entendeu? Então ajuda muito. E aí, vamos fazer a divisão também, só para matar a multiplicação e a divisão. Vamos fazer a divisão. Vamos supor assim, eu tenho aqui 0,00008 sobre deixa eu ver aqui, 0,00004, né? Como é que eu vou fazer isso? Às vezes, fazer do jeito clássico a divisão do jeito que vocês conhecem não é tão favorável. Então, talvez a notação científica aqui fique mais simples. E aí, agora, vocês já entenderam como é que faz notação científica. Então, já vou direto. Ó, 8 vezes 10. O número aumentou, o expoente diminui. Quantas casas andou? 3, 6 casas. Então, menos 6. Aqui, também vou colocar em notação científica. 4 vezes 10. Agora, ó, o número que aumentou é 4. Antes era menor que 1, agora é 4. E aí, quantas casas andou? 5 casas. Então, menos 5.
Se aqui aumenta, o expoente diminui. Beleza. Então, ó, 8 dividido por 4, 2. Aqui a base igual, repete a base, subtrai os expoentes. Menos 6 menos o valor que tem embaixo, que é menos 5. Menos e menos mais, então, menos 6 mais 5. 2 vezes 10 elevado a menos 1. Esse cara, como resposta, é 0,2. Professor, isso dividido por isso dá 0,2? Dá sim. Bate na calculadora que dá certinho. Ó, lindo. Beleza? Minha opinião, para esses tipos de notação cujos números são muito pequenos ou muito grandes, é muito mais prático fazer utilizando notação científica, né? Quando os números são muito grandes ou pequenos. Uma segunda coisa é um macetinho que eu quero mostrar para vocês. Aqui eu poderia ter feito menos 3 e menos 5 direto, sem precisar fazer soma ou subtração ali. Por quê? Porque tem um macetinho. Se você está multiplicando, resolve do jeito que está os expoentes. Menos 3, menos 5, menos 8. E quando está na divisão, o de baixo inverte o sinal. Aqui é menos 5, vira mais 5. Menos 6 mais 5, menos 1. Então é macete, tá? Eu ensinei do jeito clássico, mas agora eu estou falando do macete. Ficou claro aí? Na divisão também? Hello, people? Sim, ficou. Ficou. Ficou? Ficou? Acredito que tá matando umas charadas na mente de vocês agora, né? Que tinha uma galerinha que eu acho que tava dando uns erros, tipo assim, no gráfico, por umas bobeirinhas dessas. Talvez tava usando a calculadora, que eu não tô vendo, né? Vocês estão em casa. Então, às vezes, tava usando a calculadora e tava dando certo. Mas lembra que no Enem você não vai usar a calculadora, né? Concurso público você não vai usar a calculadora. Então você tem que manjar do Paranauê, e o jeito de manjar do Paranauê é escapando desses cálculos mais bizarros assim. Tá legal? Existe potência e raiz também, mas eu acho que não vale a pena para esse momento. Tá legal? Mas existe também potência e raiz aplicada a essas ideias aí. Ok? Mais alguma dúvida? Alguma dúvida? Ficou claríssimo para quem estava errando aquelas coisas de notação? Na forma de como vai proceder a notação quando aparecer? O senhor pode dar algum exemplo de calorimetria dessa fórmula que eu falei? Podemos. Vamos pegar um exercício, pode ser? Caiu na sua... na prova de rendimento. Aí, eu até, porque tem muito, não tem muito tempo, né? Mas tem um tempinho que a gente estudou a matéria e eu queria lembrar Tudo um pouco bem. mais. Eu vou pegar a lista, pode ser? Sim. Que eu uso da lista, acho que fica melhor. Deixa eu só abrir aqui rapidamente. O exercício ele fala assim: um frasco contém 20 gramas de água a 0 graus Celsius em seu interior. Ponto, né? Em seu interior é colocado um objeto de 50 gramas de alumínio a 80 graus Celsius. Os calores específicos da água e do alumínio são, respectivamente, 1 cal por grama Celsius e 0,1 cal por grama Celsius. Ou 0,10 é a mesma coisa. Supondo não haver trocas de calor com o frasco e com o meio ambiente, a temperatura de equilíbrio desta mistura será, e aí tem as opções. Então, vou cortar para cá. Aqui eu decidi fazer um esquemazinho aqui das possibilidades de unidades de medida e grandezas físicas em relação aos dois corpos envolvidos. São dois corpos nesse momento, mas poderiam ser vários, tá, gente? Poderia ser 3, 4, 5, 6, 1037, beleza? E aí a gente sabe que nesse caso, ele está falando que a soma de calor é igual a zero. Por quê? Porque está falando de equilíbrio térmico, né? A soma dos calores trocados é igual a zero. O calor que um perder vai para o outro. Por quê? Porque eles estão devidamente isolados. Então só trocam calor, água e alumínio. Tá legal? E ele pediu o quê? A temperatura de equilíbrio. Temperatura de equilíbrio é a temperatura final, que vão ser iguais. Tá? Então fiquem atentos. É essa a pergunta, mas ambos serão iguais, porque é equilíbrio térmico. Tem a mesma temperatura no fim da troca de calor. E aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a quantidade de calor para a água, ok? E depois, a quantidade de calor para o alumínio. Em cada um deles. Então, a primeira vai corresponder à água e a segunda vai corresponder ao alumínio. Eu criei esse quadrinho porque eu acho que é mais fácil, talvez, de ver
de onde a gente está tirando as informações. Claro que eu tirei do texto, mas eu organizei num gráfico, tá? E aí vamos lá, olha. Eu tenho então que o somatório vai ser quem? Somatório de calor vai ser de quem? Vai ser da quantidade da água, vou chamar de 1 aqui, e 2 aqui. Então 1 com a quantidade 2. Isso tudo tem que ser igual a 0. E a gente vai, dentro dessa igualdade, fazer o Q1. Q1 vai ser massa 20 vezes 1 vezes variação de temperatura, temperatura final, menos a inicial, que é 0. Q1 vai ser 20T, porque 0 e T é T, e aí o resultado aqui multiplicado por T dá 20T. Beleza, tá aqui? Então no lugar de Q1 vale quanto? 20T. Agora vamos dar uma olhada aqui, ó, Q2. Q2 é do alumínio, então a gente vai pegar os dados do alumínio. 50, 0,1 e temperatura final menos temperatura inicial, que é 80, né? Q2, então, vai ficar 50 vezes 0,1 dá 5, ok? Aí, vezes T menos 80, ok? Então, vai ser 5 vezes T e 5 vezes 80. Q2, então, vai ficar 5T menos 400. Eu fico com esse fio aqui, fica atrapalhando, mas enfim. Aqui, pronto. No lugar do Q2, então, vai ficar 5T menos 400. Isso tudo igual a 0. Pronto. E está somando os dois calores. 20T mais 5T, 25T. Aqui, menos 400 vai para o outro lado, mais 400. Ok? E aí nós temos aqui T igual 400 sobre 25. O que a gente vai fazer? Pensa que para cada 100 tem 4. Se tem 400, é 4 vezes 4. Desculpa. Então, para cada 100 tem 4,25, é isso que eu estou falando, tá, gente? Tem 4,25. Então, para 400, vai ter 4 vezes isso. Então, 4 vezes 4, 16. Então, 16 graus Celsius. Celsius, né? É Celsius que está a temperatura ali. Vamos dar uma olhada? Seria letra B. Tá legal? Deixa eu pegar aqui. Letra B. Ok? E último código, 10. Show? Que a gente tá chegando finalmente, né? E, moçada, eu vou me despedindo, porque eu tenho que aula agora para um terceiro ano também. Eu acho que vocês também devem ter uma aula ainda, né? Saudade de vocês, povo. Eu espero estar ajudando vocês de alguma forma, tá? A aprender um pouquinho nessa condição toda aí que a gente tem. E que a gente volte em breve, né? Tá bom? Um abração para vocês, tá? Então podem abrir o áudio, dar tchau e eu vou também encerrando aqui porque eu tenho que ir pra Tchau, aula. professor. Tchau. Valeu, professor. Tchau, professor. professor. Valeu. Tchau, Boa professor. semana. Tchau, professor. Tamo Falou. junto. Valeu, professor. Falou. É tão bom ouvir vocês, velho. Na moral. Saudades. Valeu. Valeu. Boa noite, pessoal. Valeu. Também, cara. Valeu, professor.